A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, glória, Senhor, graças te damos, Senhor Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graça por tudo, bendizemos, adoramos, Senhor, e queremos declarar que tudo aqui, Senhor, nós apresentamos, tudo que temos e somos a Ti. Consagramos nosso tempo de oração para Ti, bendizendo, adorando e glorificando o Teu nome. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos, e que nessa noite tenhamos a revelação da Tua palavra, do Teu querer, da Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz, viu? Hoje nós temos muita coisa aqui para nós falar. Hoje o Senhor deu uma palavra tremenda. Desde ontem o Senhor está falando essa palavra que vai borbulhando no coração da gente, né? E quando Deus fala, a gente fica muito feliz, né? E glória a Deus por isso. Hoje a gente vai ter um testemunho. Fica aí até o finalzinho, porque tem testemunho hoje. E glória a Deus, hoje nós vamos falar quando nós levamos a presença de Deus, né, para o meio de uma guerra, para o meio de uma batalha, para o meio de um momento, né, quando nós levamos a presença de Deus para realmente, né, fazer aquela diferença, resolver toda a circunstância, quando nós levamos a presença do Senhor que vai adiante de nós, e aí nós dizemos, né, agora o Senhor vai nos dar vitória. E glória a Deus por isso. Vamos para a palavra de Deus, livro de Juízes 4:6, que diz assim: E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei da sua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é tremenda, né? A palavra de Deus diz que Débora, ela manda chamar, né, o capitão dos exércitos de Israel. Então ela diz: Olha, Baraque, vem cá, quero falar contigo. E ela diz: Escuta aqui, Baraque, Deus não te deu uma palavra, Deus não mandou tu ir para a batalha, que ele já ia te dar os inimigos na tua mão, que ele ia te dar vitória. Deus já não te deu uma palavra, Baraque? Aí ele diz: Olha, Débora, se tu não for, eu não irei, né? Se tu não for, eu não vou, mas se tu for, eu vou. Então ele diz: Olha, eu não quero nada de palavra, não, eu quero a presença. Então Débora era uma mulher profetisa, ela era uma mulher de Deus, ela era uma juíza, né? E ali, naquele momento, ela estava declarando as palavras do Senhor para Baraque. Então Baraque diz: Eu não quero a palavra, não, Débora, eu quero a presença, porque se a presença vai, nós temos vitória. Se a presença vai conosco, Débora, eu sei que vai ter firmeza, né? Então ali a gente vê, né, que realmente a presença de Deus no meio da batalha, no meio da guerra, né? Débora vai para a batalha e ali os exércitos de inimigos, eles são vencidos pela glória, pela presença do Senhor. E glória a Deus por isso. E é aqui que nós começamos hoje a testemunhar, porque quando a presença de Deus, ela toca na nossa vida, ela faz a diferença. Fala sério, né? Então a gente entende que realmente a presença de Deus, né? Quando nós vamos levando tudo para a presença de Deus, começamos a levar para a presença de Deus. Senhor, eu estou com esse problema, é na presença de Deus que eu vou levar, né? Ah, Senhor, eu preciso resolver essa circunstância, é na presença de Deus que eu vou levar. Eu vou orando, eu vou apresentando, eu vou levando para Deus, né? Às vezes a gente faz aquela coisa, leva para todo mundo, não leva para Deus. O último dos últimos aí nós levamos para Deus. É onde dá o problema. A primeira pessoa que nós temos que levar realmente é para Deus. Então a gente vê aqui que Baraque dizia, né? Eu não quero palavra não, Débora. Eu quero a presença. E aí a gente vê, né, que realmente a presença de Deus faz toda a diferença. Quando Deus vem para um assunto, quando Deus vem para uma situação, quando Deus vem, Ele vai movendo de uma maneira que a gente fica admirada de ver como que Deus
pode agir de uma maneira tão maravilhosa, né? Então, eu vou testemunhar o que aconteceu comigo, eu fiquei muito admirada, porque já fazem 2 dias Deus vai me dando uma palavrinha. Quando ele começa assim, sabe? O Senhor vem falando, vai falando, né? Filha, faz isso. Filha, faz isso, né? E acontece que ontem o Senhor falou comigo, eu quero que tu vá na casa dessa pessoas, né, que eram amigos de muitos anos, mas a gente ficou afastado durante muito tempo, que a gente não se vê, que não se encontra, e Deus disse, eu quero que tu vá na casa, né, porque eu já tinha ido batido na casa deles, mas eles tinham mudado, e eu não achava eles. E o Senhor disse, tu sabes onde eles estão? Eu não tinha o número do celular, aí o Senhor disse, vai na casa deles. E eu fui na casa deles, eu disse assim, Senhor, né, se essa palavra vem de ti, né, na madrugada tu vai me confirmar, né? Ou tu vai me confirmar pela manhã, no momento em que eu estiver no meu devocional, confirma essa palavra. Aí aconteceu que na madrugada, dessa madrugada, né, o Senhor, ele me despertou e ele disse, filho, eu quero que tu vá na casa desses teus amigos, desse teus irmãos em Cristo. E eu disse amém, Senhor, né? Então, quando Deus fala, né? E aquilo realmente selou meu coração. Eu entendi que alguma coisa Deus estava querendo fazer, né? E eu pensava, Senhor, será que tem algum problema? Será que Deus está querendo que eu leve uma palavra? Será que Deus quer alguma coisa? O que será que Deus quer, né? E aí eu peguei e disse, amém, Senhor, né? Voltei para dormir. E de manhã levantou aquele dia meio borocochosinho, assim, meio nubladinho, meio que para chuva, meio que de frio, né? Aquele litoral onde a gente tá, Itapema, Santa Catarina, tá realmente assim que pela manhã tá bem friozinho e eu digo, eu acho que eu não vou não. Eu fiz isso hoje. Acho que eu não vou não, Senhor. Tá para chover, né? Deixa para outro dia. O Senhor disse de uma voz tão firme comigo. O Senhor disse, filha, tu vai. É hoje. É hoje. Levanta e vai. Aí preparei tudo rapidinho, né? E a gente foi, né? Então, quer dizer, a hora que eu disse, Senhor, vou, eu disse, Senhor, só que tem uma coisa, eu fiz que nem Baraque fez, Senhor, a tua presença vai adiante de mim, né? Que dê tudo certo, que seja uma viagem boa, que quando eu chegue encontre eles, que dê tudo certo, né? E aquilo pelo qual tu tá preparando para esse dia, Senhor, meu Deus, vai adiante e prepara tudo. E eu só fiz essa oração, vai adiante e prepara tudo. E é interessante porque assim, eu moro em Itapema e sentido quem vai, né, de Santa Catarina, é sentido quem está do sul, quem está subindo para São Paulo ali, né? Então tu sai de Itapema, passa Balneário de Camboriú, chega a Itajaí. Então é uma caminhadinha, uma viagenzinha, né? E a gente foi, glória a Deus por isso. E eu desci, andei um caminho a pé, e aí quando eu cheguei, né, já era o iniciozinho ali da tarde, cheguei lá e aquelas pessoas, né, porque aquelas pessoas não estavam em casa. Antigamente, né, eu já morei ali, então foi uma casa que eu morei 20 anos atrás, né, era um sobrado bonito, né, aquela frente maravilhosa, aquele gramado, era linda aquela casa. Então as pessoas que foram morar lá, então o que fizeram, né, destruir aquelas casas todas e construíram 2 sobrados. De um lado morava essas pessoas que são nossos amigos de muitos anos, amigos em Cristo, irmãos em Cristo, e do lado morava sua filha. Quando eu cheguei lá, aí eles não estavam viajando, e quem me recebeu foi a filha, né? Então, quando eu olhei assim, a gente, meu Deus, quanto tempo, aquela coisa tão boa, né? Aí depois ela olhou e ela parou e ela disse, ai meu Deus, tu sabe, qual é o teu nome? O teu nome é Mara Cristina? Eu disse, é Mara Cristina. Ela assim, nem me toquei. Ela disse, tu sabe que veio um moço aqui hoje, né? E esse moço, ele era lá do fórum, e ele veio trazer um documento para ti. Aí eu disse, capaz? Ela disse, sim, tu acabou de sair, agora tu chegou, ela disse, né? E eu disse assim, meu Deus, eu tô esperando esse documento. E aí, fiquei um pouquinho ali, né? E eu fui pro fórum. Depois eu saí dali, já fui pro fórum. E quando eu cheguei no fórum, para minha surpresa, né? Era o que eu realmente estava precisando, né? Algum tempo atrás, ou mais de mês atrás, eu falei com a minha advogada e eu precisava de um documento. E esse documento, né? A minha advogada disse, olha, eu preciso de um documento. E aí, quando eu cheguei lá no fórum, era esse documento, né? Ele foi me buscar, ele foi me procurar por conta desse documento, né? Então eu glorifiquei o nome do Senhor e eu disse glória a Deus, né? Como Deus prepara tudo. Faziam 20 anos que eu não morava naquela casa, e como é que esse documento vai me parar justamente lá no dia em que eu tinha que estar lá, e o Senhor queria que eu fosse lá para saber, né, do que estaria acontecendo, né? Certo? Procuraram, não encontraram,
entraram e foram vasculhando ali, né, onde que poderia estar morando, onde está, e acharam aquela casa e foram lá. E naquele dia em que eu estive lá, então eu pude saber daquela resposta, o documento que eu precisava, né? Então fiquei feliz da vida, cheguei lá, quando fui atendida no fórum maravilhosamente bem, feliz da vida, parceira da vida, porque precisava daquele documento. E eu disse, quando Deus quer fazer, a presença vai adiante. Começa a orar, começa a declarar e pedir que o Senhor vai adiante, que o Senhor vai fazendo, que o Senhor vai movendo, e que tu vai ver que todas as coisas, né, elas vão cooperando, elas vão chegando, Deus vai trabalhando a teu favor, o Senhor vai fazendo com que as coisas modifiquem, o Senhor vai fazendo que as coisas vão respondendo, que as coisas vão movendo. Então é dessa forma. A gente só diz, Senhor, vai adiante. Senhor, vai adiante. Eu não sei o que tu queres, então muito importante é quando Deus fala conosco e a gente poder, assim, estar com os ouvidos, né, para ouvir e entender o que Deus quer. Então, a princípio eu achei, né, fiz uma viagem frustrada. Quando eu recebi a notícia, eu digo, meu Deus, Deus só me tirou de casa até aqui, porque Ele queria realmente, né, que esses documentos chegassem na minha mão. E eu louvei o Senhor, eu glorifiquei o Senhor, e eu vim faceira da vida, feliz de assim para casa, né? E eu disse, Senhor, como Tu faz tudo tão perfeito, como pode, Senhor, né? O Senhor me tira aqui da minha cidade, o Senhor me leva para outro lugar, o Senhor sabe que aquele momento, sabia que era aquela hora, que era naquele dia, naquela tarde, naquele lugar. Então a presença, amados, quando a presença do Senhor, ela vai adiante, não tem por onde. Então Baraque diz, olha, eu não vou se tu não for, porque o Senhor está contigo, a presença do Senhor é contigo, então vou querer que tu vá, porque se tu não for, eu não vou. Então é a presença do Senhor, a presença do Senhor é que faz toda a diferença em tudo na nossa vida, né? A presença do Senhor que nos sustenta, que está conosco em todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é a presença, né? A presença do Senhor é que vai movendo para todas aquelas as nossas necessidades, aquilo que precisamos. Ele sabe onde estão as nossas necessidades. Então, nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida que a presença do Senhor, ela vai te encontrar. Aonde o Senhor estiver, vai começar um mover na sua vida. Eu profetizo a presença do Senhor enchendo tua casa, enchendo tua família, enchendo a tua empresa. A presença do Senhor visitando em todas as áreas da tua vida. Eu declaro a presença do Senhor vai tocar na sua vida, vai ter um mover, vai ter uma graça, vai ter uma vitória, vai ter um favor, vai ter um milagre, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor, nessa noite nós queremos agradecer, Senhor, porque em tudo, Senhor, nós temos visto a mão do Senhor conosco, tua graça, teu favor, tua presença em tudo que nós clamamos, Senhor. A tua presença move, a tua presença move, glorificamos, Senhor, pela tua presença, pelos teus moveres, pela tua palavra, Senhor. Gratidão, Senhor, gratidão. Assim nós louvamos, assim nós bendizemos, Senhor, assim nós agradecemos, Senhor. Ah, meu Deus querido, obrigada, Senhor, pelos sinais maravilhosos que tu tens, Senhor, dado para as nossas vidas. Sim, Senhor, queremos te pedir, Senhor, meu Deus, que a tua presença vá conosco em tudo que nós vamos fazer. Apresentamos todas as áreas da nossa vida onde precisa o teu mover, onde tem que ter, Senhor, meu Deus, o teu conselho, a tua direção, a tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus querido, dá-nos palavras, Senhor, de direção, palavra certeira, palavra de vida, palavra de vitória, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, meu Deus, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu declaro sobre todos aqueles, Senhor, meu Deus, que são inscritos no meu canal, que a bênção do Senhor estará com eles, que a presença do Senhor estará alimentando a todas as suas petições. Ah, Senhor, eu declaro os anjos do Senhor vindo colhendo as suas petições, as suas orações, levando diante da face do Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu declaro, Senhor, meu Deus, nessa noite a mudança de vida. Eu declaro, Senhor, um caminho novo, uma glória que começa, um favor, uma assistência, Senhor, um poder e um mover de Deus, tocando por todas as áreas, Senhor, meu Deus, desses nossos queridos, amados irmãos, amigos,
Senhor, fiéis de todos os dias, em nome de Jesus. Também nós oramos por aqueles, Senhor, que vão receber esse compartilhamento, que a boa mão do Senhor seja por eles, que a glória do Senhor esteja assistindo por eles. Vai adiante, Senhor, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Nós invocamos o teu nome, Jesus, invocamos o teu nome, Jesus, declaramos, Senhor, presença santa. Vai adiante, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que tu é que vai adiante, tu que abre caminho com teus passos, justiça que vai adiante da tua face, tua graça, Senhor, meu Deus, que nos instrui, tua presença, Senhor, meu Deus, que faz teus milagres acontecer. Vai unindo conosco, Espírito Santo, une conosco, Senhor, que a tua presença nos leve nos lugares certos, nas pessoas certas, no momento certo, em nome de Jesus, que tua presença, Senhor, comece a mover na nossa direção, em tudo que está atado, trancado, Senhor, atrasado, em tudo, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, num atrapalho, onde tem, Senhor, uma influência espiritual maligna, tudo que está numa tranqueira, tudo que está, Senhor, meu Deus, atrapalhando, Senhor, nosso destino, Senhor, das respostas chegar em nossas vidas, nós declaramos por terra, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo, Senhor, a mão do poderoso vai agir. Eu declaro, Senhor, a presença que estará entrando na vida dos teus servos, Senhor, a presença que entra nesta empresa, Senhor, eu declaro e profetizo a presença entrando na empresa, multiplicando, adicionando, transbordando, Senhor, providência do céu para tudo que teus filhos precisam. Ah, meu Deus, eu declaro a presença que entra no trabalho, que multiplica o fruto das mãos dos teus servos, que vai trazendo, Senhor, um mundo, Senhor, meu Deus, um campo novo de possibilidade, de fluidez, de graça, Senhor, de subida, de ascensão, em nome de Jesus, Senhor, venha com as tuas respostas, que chegue uma resposta de imediato, Senhor, a tudo que estamos clamando, pedindo, batendo, Senhor, que o Senhor move por nós, que o Senhor movimente, Senhor, a justiça de Deus, que o trono da tua graça estabeleça em favor, em presença, em glória, Senhor, em nossa vida, resolvendo tudo que temos por pendente, resolvendo tudo que não conseguimos resolver pelas nossas mãos, resolvendo tudo, Senhor, meu Deus, em que nós precisamos do teu cuidado, do teu mover, em nome de Jesus. Senhor, vai adiante na justiça, Senhor, vai nas causas dos teus filhos, vai nos processos, onde precisa, Senhor, uma liberação, Senhor, meu Deus, de um documento, onde precisa, Senhor, meu Deus, de um valor, Senhor, por receber, que precisa da liberação da justiça. Olha por esses que têm causa na justiça, olha pelas aposentadorias, olha, Senhor, por esses que têm, Senhor, meu Deus, valores, Senhor, meu Deus, que estão em pendência, em nome de Jesus, vai liberando, Senhor, o favor da justiça favorável para os teus filhos, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas mãos, Senhor, em documentos, em papéis, em decretos, petições, em nome de Jesus, Senhor, que nada possa reter, que nada possa segurar, mas que a mão do Deus poderoso, Senhor, dê a fluidez, comece a movimentar, comece a agilizar, Espírito Santo vai, que a tua presença vai, Senhor, meu Deus, por todas as repartições, onde tiver um documento, onde tiver um papel, onde tiver, Senhor, meu Deus, uma necessidade, Senhor, de uma assinatura, de um despacho, Senhor, em nome de Jesus, coloque por primeiro da fila, começa, Senhor, como a ordem do dia, para liberar, para movimentar, para fazer, para agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, a glória do Senhor tocando a vida dos teus filhos, resolvendo tudo que estiver em pendência. Declaramos, Senhor, meu Deus, o tempo novo. Declaramos, Senhor, a presença que nos levará para um tempo de glória, de favor, de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Já dá vontade de ficar aqui orando a noite toda. Aleluia, glória a Deus. Pode ter certeza, amado, coloca a presença do Senhor adiante em tudo que você tem por fazer, por resolver. Vai adiante, peça ao Senhor, Senhor, vai adiante de mim. Senhor, vai adiante de mim antes dessa reunião, antes que nós chegamos, Senhor, numa repartição, antes de chegar num momento ou numa causa, ou numa circunstância, ou num negócio, ou num encontro, coloca a presença adiante, amém? Peça ao Espírito Santo de Deus que a tua presença vai adiante de mim, preparando os lugares, corações e os acessos para nos receber, que tudo vá bem, que tudo prospere e pela mão do poderoso Deus, as notícias boas comecem a chegar, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.